Olá, meu nome é Paula Costa, sou professora da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp e essa é a 10ª aula da disciplina EA 513 Circuitos Elétricos. Nessa aula eu vou falar sobre circuitos RLC paralelo autônomos, ou seja, circuitos que têm resistências, indutâncias e capacitâncias e que não são alimentados por nenhuma fonte, são circuitos autônomos. Apenas contextualizando em relação ao que nós vimos estudando nas últimas aulas, nós, até o momento, estudamos configurações onde tínhamos circuitos com resistências e capacitâncias ou circuitos com resistências e indutâncias. Então, apenas um bipolo, um tipo de bipolo passivo armazenador de energia. Para estudar os circuitos RC e RL, nós adotamos uma abordagem onde, primeiro, nós fomos olhar para o comportamento desses circuitos quando eles não são alimentados por nenhuma fonte. E quando a gente analisa esses circuitos autônomos, a gente acaba obtendo um equacionamento que resulta numa equação diferencial homogênea, ou seja, uma equação onde do lado direito aí da equação nós temos um zero, né? E a solução dessa equação a gente viu que resulta numa exponencial negativa e, portanto, uma função que com o passar do tempo ela vai se esvanecendo. E daí a gente disse que fisicamente o circuito RC autônomo ele fornece a resposta transiente do circuito, também chamada resposta natural do circuito, porque está amarrada às características físicas dos bipolos passivos desse circuito. Para sofisticar essa análise, nós fomos então analisar as mesmas topologias de circuito, mas quando elas estão alimentadas por uma fonte DC, ou seja, uma fonte de corrente ou de tensão constante, contínua. E aí nós vimos que para obter a solução particular da equação linear ordinária de primeira ordem resultante do equacionamento desses circuitos, nós passamos a ter, além da componente transiente, além da resposta natural do circuito, nós passamos a obter um termo que é a chamada resposta forçada do circuito. Forçada por quem? Pela fonte que alimenta o circuito, que quando é uma fonte contínua, acaba atribuindo uma resposta forçada da mesma natureza, ou seja, uma resposta forçada também contínua, né? Então a gente passa a ter aí um tipo de resposta que parte dela some com o passar do tempo, porque o tempo cresce, essa exponencial negativa vai se anulando, é a resposta transitória, a resposta natural do circuito, e uma outra parte que determina como que o circuito estará quando ele estiver em regime permanente, ou seja, quando tiver passado muito tempo, que no caso de circuitos alimentados com fontes contínuas vai ser uma constante também, né? Então, agora nós vamos estudar os circuitos RLC, em particular, nesse caso agora, tanto faz estudarmos a topologia série ou paralela, porque, na verdade, nós não vamos conseguir escapar durante o equacionamento de ter lá no meio do equacionamento uma integral, né? Lembrando que a motivação da gente estudar o circuito RC paralelo e o circuito RLC série é que essa topologia era conveniente no equacionamento, né? Para o circuito RLC paralelo, isso já não é mais tão relevante. Então, nós vamos tomar como objeto de estudo o circuito RLC paralelo e o seu comportamento. Da mesma maneira que nós fizemos para os circuitos RC e RL, a gente vai olhar primeiro para o comportamento desse tipo de circuito na condição autônoma. E num segundo momento, a gente vai sofisticar de vez os circuitos e a gente vai olhar para diferentes fontes e como que esses circuitos passam a se comportar. Então, indo aí para a nossa missão, nosso primeiro passo é tentar equacionar esse circuito que agora tem uma capacitância, uma resistência e uma indutância. Lembrando que isso aqui pode ser simplesmente o circuito equivalente de um circuito muito mais complexo, né?
Então, esse aqui é o nosso objeto de estudo, e a partir do entendimento do comportamento desse objeto de estudo, a gente entende o comportamento de circuitos RLC em geral, né? E, como eu estava dizendo, o nosso primeiro passo é equacionar esse circuito. Então, vamos lá para a nossa missão, né? A gente está aqui com uma topologia paralela e, portanto, eu vou aplicar a análise nodal. Nessa análise nodal, o que eu vou considerar? São as correntes de cada ramo, né? Então, vou considerar aqui uma corrente IC, uma corrente IR e a corrente IL que está sendo dada aqui. Então, portanto, pela lei de Kirchhoff das correntes, a gente vai ter que IC mais IR mais IL é igual a zero, certo? Quem é IC? E a gente vai ver que o IC ele vai ser dado pela simples relação matemática de tensão corrente da capacitância. E, portanto, a gente vai ter que IC é igual a C dVC dt, né? Então, nós temos aqui o VC, né? E vamos notar também que essa tensão VC é a mesma que é aplicada aqui na resistência, na indutância. Como foi dado aqui um nome V, eu vou simplificar para a gente não ter que ficar carregando esse subíndice C, né? Então, vamos ter aí C dV dt para simplificar. A segunda corrente que a gente vai prestar atenção agora é a corrente em cima da resistência. E a gente vai obter ela facilmente, pois IR é V sobre R. E, finalmente, nós temos o IL, né? Mas note que nós estamos indo aí para uma condição onde a corrente no capacitor, ela foi dada em função de uma derivada da variável V, a corrente no resistor foi dada em função da tensão V também, e a nossa missão aqui agora vai ser tentar obter a corrente IL em função da variável V também, né? E aí a gente tem que V é igual a L vezes DIL dt, né? Então, essa é a relação que a gente tem pelo modelo de tensão corrente das indutâncias. Então, será que a gente consegue expressar o IL em função de V? Então, esse é o momento que eu digo que a gente não escapa de ter uma integral, né? Porque nós vamos ter que IL é igual a integral, né? De zero a infinito, aí a gente pode pensar, certo? De V sobre L dt, né? Então, agora a gente consegue voltar lá na lei de Kirchhoff das correntes, substituindo esses termos que nós encontramos. Então, nós teremos que C dV dt, C dV dt mais V sobre R mais 1 sobre L integral de V dt é igual a zero. Essa não é uma equação muito conveniente, tampouco é uma equação diferencial de primeira ordem, né? Então, a gente pode trabalhar essa equação para que ela fique numa forma mais conveniente. A maneira de fazer isso é simplesmente derivando ambos os lados da equação. E aí, nesse caso, nós vamos ficar com C derivada segunda de dV dt mais dV dt vezes 1 sobre R, né? Mais V sobre L igual a zero. Então, agora sim, nós obtemos uma equação diferencial linear de segunda ordem.
né? Segunda ordem. Mas ainda falta aquela etapa que eu venho chamando a atenção em todas as aulas, que é deixarmos o coeficiente da derivada de maior ordem unitário. Então, para isso, a gente vai obter dv dt mais 1 sobre RC dv dt mais v sobre LC igual a zero. Então, esse acaba sendo o equacionamento desse circuito RLC paralelo. Então, apenas passando a limpo aí, né, e recapitulando os passos, o que a gente fez foi aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, né? Então, aqui nós fizemos IC mais IR mais IL igual a zero. Nós derivamos os dois lados da equação para poder sumir com esse termo que é uma integral. Com isso, a gente obtém uma equação diferencial de segunda ordem. Da mesma maneira como nós fizemos para a equação diferencial de primeira ordem homogênea, nós vamos propor uma solução. E lembrando como que a gente fez lá na equação diferencial de primeira ordem, nós propusemos uma função do tipo exponencial, né? Uma função genérica do tipo exponencial. Então, vamos tentar substituir aqui essa proposta de solução nessa equação diferencial de segunda ordem. Então, eu vou voltar no slide anterior, só para a gente fazer essa substituição. Então, o que eu tenho como equação diferencial, né? dv dt, derivada de segunda ordem, mais 1 sobre RC dv dt, mais 1 sobre LCV igual a zero, né? E a nossa proposta de solução é uma constante e uma exponencial. O que nós vamos fazer? O mesmo processo que a gente fez lá nos circuitos RL e RC, nós vamos substituir essa proposta de solução na equação original, né? Então, nesse caso, nós vamos ter que AEAST vezes S ao quadrado, né, que é a derivada segunda dessa função. Aqui nós vamos ter, eu estou tentando separar o termo que se refere à função original, né? Então, aqui nós temos vezes S sobre RC, certo? Mais A vezes E AST, 1 sobre LC igual a zero, né? Então, a gente pode, novamente, mesmo raciocínio que foi feito para os circuitos RC e RL. Nós colocamos esse termo em evidência, então isso aqui poderia ser zero, mas isso seria uma solução que não é útil para nós, né? Então, a gente considera que esse termo não é zero e, portanto, quem tem que ser zero é aquilo que a gente chama de equação característica da equação diferencial, que é dado por S ao quadrado mais S sobre RC mais 1 sobre LC igual a zero. Então, essa é a equação característica dessa equação diferencial, certo? Então, aqui, passado a limpo, né, nós temos a equação característica, certo? Então, ao substituir isso aqui nessa equação daqui, a gente acaba obtendo essa expressão e a gente tem a equação característica S ao quadrado mais 1 sobre RCS mais 1 sobre